de Hebreus capítulo de número 10. Nós estamos aqui, irmãos, aprendendo com Josafá a respeito de oração. Quando Josafá recebeu a má notícia, ele pôs-se a orar, a buscar a Deus, ele jejuou. Nós vimos que o jejum é um momento de santificação, de humilhação, né? De ali colocar a carne no mudo para ouvir, discernir a voz de Deus. E eu tenho dito, né, que o jejum e a oração, eles devem andar juntos. Quando foi a última vez que você fez um jejum? Irmã Dani, faz tempo, né? Então faz um jejum, faz uma consagração, vai fazer bem, né, para a tua vida espiritual. Nós vimos sobre o poder da concordância, da união. Todo o povo se uniu, né, para buscar Deus naquela dificuldade. E nós vimos também que além de orar, além de jejuar, buscarem juntos, eles foram para a casa de Deus. E aí tem gente que diz: irmã Dani, eu oro em casa. Irmã Dani, eu leio a Bíblia em casa. Amém, glória a Deus, tem que fazer, né, irmãos? Mas isso não nos isenta de vir para a casa de Deus. Preguei isso semana passada, você consegue encontrar, né, a mensagem lá no meu YouTube. Mas continuando aqui, tudo está interligado. Por que, irmã Dani, estar na casa de Deus? Hebreus capítulo 10, versículo de número 25, fala assim, ó: não deixando a nossa congregação, como é o costume, misericórdia, né, de alguns. Até ouço dizer que nos últimos tempos, né, o costume de muitos. Tem gente que acha até que congrega pela internet, irmãos, misericórdia. Então, vir na igreja é mandamento. Eu dizia semana passada, eu não acredito em igreja que não vai na igreja, né? Então a palavra de Deus diz: não te afaste da tua congregação. Ali você tem um pastor, você faz parte, né, de um rebanho, você é apacentado, alimentado, cuidado. Cada vez que o pastor ora, você está debaixo dessa cobertura espiritual. Então não é a irmã Dani, irmãos, que está falando, eu estou mostrando para você na Bíblia. Não deixe a congregação. E aí, semana passada, eu falei sobre a mulher encurvada, que foi endireitada, né, curada onde? Na sinagoga. Falei sobre aquele homem da mão mirrada, foi curado aonde? Na sinagoga. Falei de demônios que foram expulsos aonde? Na sinagoga. Falei do Salmo 73 a respeito de Asaf, que chegou perturbado, a Bíblia diz perturbado, angustiado, aflito, mas ele disse: tudo mudou quando eu entrei no templo de Deus, né? Então eu creio que é igual uma sala de cirurgia, aonde o médico dos médicos, ele opera na nossa vida. Irmã Dani, o porquê mais vir na igreja? Versículo 24, volta aí o versículo anterior, 24, diz: consideremo-nos uns aos outros. Para o que, irmãos? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras, né? Então a igreja é lugar de estímulo. Você escuta a palavra de Deus, a palavra de Deus te incentiva, a palavra de Deus te estimula a ser uma pessoa de oração, a ser uma pessoa santa, a ser uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo, né? Ensina você a maneira que você deve viver. Irmã Dani, como é que acontece esse estímulo? Pela pregação da palavra de Deus, amém? A gente vem, a gente aprende, isso nos anima, isso nos incentiva, isso nos coloca para cima, não de uma maneira, irmãos, vaidosa, não de uma maneira emocional, natural, mas é o próprio Espírito de Deus, pela palavra, nos levantando e nos encorajando. E nós vamos ver aqui em Josafá, vamos abrir lá a nossa Bíblia?
Segundo Crônicas, capítulo de número 20. Irmã Dani, minha Bíblia já está abrindo sozinha. Esses dias eu fui pregar para os jovens, irmãos, e eu abri a Bíblia, olhava para um lado para o outro, parava onde? Em 2 Crônicas, capítulo 20, né? Nem tinha planejado a gente ficar tanto tempo nesse capítulo, mas Deus tem falado ao nosso coração, né? Tantas coisas importantes que nós precisamos lembrar. Amém? 2 Crônicas, capítulo 20. Irmãos, algumas semanas atrás, quando eu comecei esse estudo sobre oração, eu perguntei o que era mais importante, se era a palavra ou se era a oração, né? E alguns acharam que era a palavra, alguns achavam que era a oração. E eu perguntei, o que é mais importante? A tua perna direita ou a tua perna esquerda? E aí, irmã, eu preciso das duas. O que você vê? As duas trabalham como, irmãos? As duas trabalham juntas, né? Então, a palavra e a oração, elas têm que andar juntas. Deus não tem compromisso, irmãos, com o nosso sentimento. Não adianta você chorar, ai, Deus está doendo, dói, sabe? Não adianta você orar assim. Deus não tem compromisso com o teu sentimento. Deus não tem compromisso com a tua dor. O compromisso que Deus tem é com o que, irmãos? É com a sua palavra. Lá em Jeremias capítulo 1, anota para você lá em casa, essa palavra é para nós, amém? Foi liberada pelo Espírito de Deus através do anjo da igreja, lembra? Foi a palavra do último domingo, último dia do ano e do primeiro dia do ano. Jeremias capítulo 1, o que Deus fala lá para Jeremias? Eu velo sobre o teu sentimento, é isso? Não, ele disse eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então Deus está cuidando, irmãos, para que a palavra dele se cumpra. Oração poderosa é oração feita de acordo com a palavra de Deus. Eu já mostrei para os irmãos aqui inúmeros exemplos de homens e mulheres de oração. E como é que eles oravam? Eles oravam pela palavra. Amém? Moisés orava pela palavra, Davi orava pela palavra. Você pode ver que Neemias, Esdras oravam pela palavra. E nós vamos ver aqui, né, que o rei Josafá, ele orava pela palavra. Versículo, irmãos, de número 5, 2 Crônicas 20, versículo 5, e diz, e pôs-se Josafá, aonde? Na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, versículo 6, e disse, Senhor Deus, de nossos pais, porventura, não és tu, Deus soberano, né, nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos, né, os povos das gentes. E na tua mão, ó Deus, há força e há poder. E não há quem possa resistir. Aí o versículo 7, Josafá fala assim, ó, porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do seu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Amém? Olha aqui para a irmã Dani, eu imagino Josafá, né, orando a Deus. Como é que ele ora? Deus está vindo, os inimigos estão vindo. É assim? É assim, irmãos? Ele começa a oração como? Com louvor. Oh Deus grande, poderoso, soberano, Pai, a tua mão é poderosa, faz maravilhas. É assim que nós oramos. Amém? Irmã, da onde a senhora está tirando isso? Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Quando você vai orar, diga assim, ó, Pai Nosso que estás no céu. Olha o louvor. Santificado, louvado, adorado, engrandecido seja o teu
nome. Então nós entramos na presença de Deus com louvor e adoração, exaltação da grandeza de Deus. E depois, irmã Dani, depois nós vamos lembrando. Ele adora, ele exalta, e eu imagino ele assim, né? Deus, olha esta terra aqui, Deus, que o Senhor expeliu os inimigos, que o Senhor entregou a Abraão, que o Senhor entregou ao povo de Israel. O que ele está fazendo, irmãos? Lembrando da palavra, lembrando da promessa. E ele falou: Deus, foi o Senhor que nos deu, Pai, foi o Senhor que nos colocou aqui. Mas eles estão vindo, um grande povo, numeroso, contra nós, e agora? Aí ele fala assim, ó, leia aqui comigo, versículo de número 7. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não entregaste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Aí é como se ele dissesse, né? Olha para cá, habitaram nelas, edificaram nesta terra um lugar, um santuário. Aí ele fala o que Salomão disse quando ergueu o templo, e ele diz: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti na angústia, e diz: e tu nos livrará. Aí o versículo 10, agora pois, ele estava falando: Deus, essa terra é nossa, Deus, foi o Senhor que nos deu essa terra. Aí ele diz assim: agora pois, só agora ele fala do problema, agora pois, eis que os filhos de Amon, Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Aí pula para o versículo 12. O versículo 12 fala assim: ah, Deus, porventura não julgarás. Amém? O que Deus é, irmãos? Deus é juiz. Ele falou: oh Deus, a nossa causa está na tua mão. O Senhor não vai julgar a nossa situação? Não foi o Senhor que nos deu, não foi o Senhor que nos colocou, não foi o Senhor que fez tudo acontecer para que nós estivéssemos aqui? Aí ele fala: ah, Deus nosso, porventura não nos julgará, não fará justiça, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, como lutar, como vencer esse tão grande povo. Aí ele diz: porém, os nossos olhos estão aonde, irmãos? Estão postos em ti. Então você vê que ele adora, ele engrandece, ele louva, ele fala da palavra, ele fala da promessa, ele cita lá, né, irmãos, Abraão, ele cita Moisés, ele cita Josué, que foi quem levou até a terra prometida, né? Ele cita lá, irmãos, o Davi, o Salomão. Olha só quanta citação bíblica. Você que conhece a história, você sabe, né? Quanta citação bíblica. E ele falou: Deus, mas eu creio na tua justiça. Eu creio, Deus, que nós não podemos, não sabemos nem o que fazer contra este povo. Mas os nossos olhos não estão nesse povo. Os nossos olhos não estão no problema. Os nossos olhos estão aonde, irmãos? No Senhor, que é grande, poderoso, que tem a mão forte, que dá vitória, que dá socorro, livramento. Amém? Eles falam: eu não sei o que fazer, mas nós estamos olhando, esperando, né, pela palavra, uma direção do que fazer, né, irmãos? Então é importante a gente vir na casa de Deus, porque isso a gente aprende. A gente aprende, irmãos, que a oração
não é um chororô, não é um resmungo. Tem pessoa que já chega falando de problema. Misericórdia. Deixa eu perguntar, você gosta de estar perto de uma pessoa que vive reclamando? Você gosta de estar perto de uma pessoa que vive murmurando, irmãos? Misericórdia, que Deus nos livre desse tipo de pessoas. Imagina aquela pessoa, irmãos, que chega diante da face de Deus só para reclamar, não. É dessa maneira que nós precisamos orar, amém? Isso é muito importante aqui na casa de Deus, que você está recebendo a palavra de Deus. É aqui, irmãos, que você está aprendendo. Tem pessoas que dizem, irmã Dani, eu leio a Bíblia em casa, mas eu não entendo nada, irmã Dani, eu leio, eu acho muito difícil, mas quando eu venho na igreja, eu entendo. Então aqui é lugar de estímulo, aqui é lugar de nós aprendermos de Deus, aprendermos as coisas espirituais, amém? E eu vou mostrar para você agora mais 2 homens de Deus, amém? Vamos abrir lá em Neemias. Neemias, capítulo de número 8. Neemias, capítulo de número 8. Aqui nós vamos ler, irmãos, e nós vamos ver igual o culto que nós fazemos, amém? Aí você pode ler depois em casa todo o capítulo 8, que você pode ler em casa todo o capítulo 9, amém? Mas eu vou pegar alguns versículos para trazer essa importância, né, do estudar as escrituras, do meditar. Lucas, misericórdia. É o cansaço, irmãos, é o cansaço. Já deixei até janta adiantada, janta e almoço, né? Misericórdia. Neemias, capítulo 8, versículo de número 3, diz assim, ó. E leu nela diante da praça, que está diante das portas das águas. Leu a palavra, né? Em que momento, irmã Dani? Desde a alva, o amanhecer, até o meio-dia, né? Não me responda, mas quando foi a última vez que você tirou, assim, um tempo longo na presença de Deus? Não estou falando de abrir a Bíblia, pegar um versículo, ou pegar aquela caixinha de promessa, sabe o crente maná, né? Deus, estou na correria, me dá uma palavra, só uma palavra, e cata um versículo, né? Irmã, isso é errado. Não é errado, irmãos. Mas, compara. Você come pouquinho assim? Ou quando você vai fazer uma refeição, você come bastante? Posso pedir para você se entregar? Quem come bastante, irmã, eu como com vontade. Como e ainda agradeço. Glória a Deus por cada sabor. Obrigado, Jesus. Que comida gostosa, temperada. Não é assim? A gente come. E a gente come até ficar satisfeito. E a palavra, irmãos, é o nosso alimento. Então tem momentos que nós temos que tirar para nos alimentar e nos fartar. Tira um dia que você está de folga, que você está de férias. Tira um dia, uma manhã, eu vou fazer jejum. Vou me trancar, vou ler a Bíblia ali 1 hora. Vou ler a Bíblia e vou orar 1 hora, 2 horas. Misericórdia. O que eles fizeram, irmãos? Eles leram a palavra. Desde o amanhecer até o meio-dia, perante homens e mulheres, e sábios, e aos ouvidos de todo o povo. E todos estavam atentos ao que, irmãos? Ao livro desta lei, né? Não tinha pobre, não tinha rico, não tinha homem, não tinha mulher. Se você leu lá, será que eu pergunto? Quem leu 2 Crônicas 20? Quem conseguiu ler? Você viu que até as crianças entraram na consagração? Você viu que até as crianças estavam ali no culto, né? Então é para todo mundo, irmãos, a palavra de Deus. A palavra de Deus é para a criança, a palavra de Deus é para o jovem. Quando eu me converti, né? Antes de eu me converter, eu achava que vir na igreja era coisa para velho. Eu achava que jovem tinha que curtir, aproveitar a vida.
Mal sabia eu que lá no mundo a gente só perde, né, irmãos? Perde a vida, perde tempo. Então, a palavra é para os jovens. Deus é para os jovens. Deus é para as mulheres. Deus também é para os homens. Glória a Deus que eu estou olhando aqui, né? Geralmente tem cultos que tem bem mais mulheres do que homens. Eu já fiz culto aqui, meio-dia, que só deu irmãs. Parecia culto de mulheres. Eu não dizia amém, irmãos. Eu dizia amém, irmãs. Né? Por quê? Porque às vezes na igreja vem mais mulher do que homem. Não, mas o evangelho, a palavra, Jesus, irmãos, é para todos. É para todos. Foi explicado diante de todos, homens, mulheres. Em Crônicas, as crianças estavam juntos. E o que diz a Bíblia? E todos estavam como, irmãos? Atentos. Atentos à palavra, atentos à lei de Deus. Às vezes a pessoa acha que o pastor é sistemático. O pastor não deixa conversar no culto. Sim, porque é falta de respeito. Conversar na hora da palavra. Sim ou não? É falta de temor. Semana passada nós vimos, irmãos, que aonde há temor, há operação de milagres. A palavra de Deus diz, quando você vai entrar na casa de Deus, não entra de qualquer jeito. Guarda o pé. Cuida como você vai entrar. Inclina os teus ouvidos mais a ouvir. Por quê? Porque as palavras de Deus, irmãos, não são letras, histórias, mas a palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus, irmãos, são promessas que Deus está ministrando ao teu coração. Uma palavra que você escuta num culto pode trazer cura para o teu corpo. Uma palavra, irmãos, que você escuta no culto pode remover essa tristeza, essa amargura de alma e trazer alegria do Espírito Santo de Deus. Uma palavra que uma pessoa escuta no culto pode impedir muitas vezes a pessoa da morte. Às vezes a pessoa entra na igreja desesperado. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizer, eu nem sei o que eu vim fazer aqui. Entra, senta, escuta a palavra. E às vezes estavam até com planos de fazer, muitas vezes, uma loucura. Então, por isso nós temos que inclinar os nossos ouvidos. Porque é a voz não do pregador, não da irmã Dani, do pastor, mas é a voz de Deus. É o Espírito de Deus falando, se revelando ao nosso coração. E o versículo 5 diz, e Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima, como se num altar, né, um lugar mais alto, acima de todo o povo, e abrindo ele, o povo se pôs em pé, como um sinal ali de reverência. Versículo 6, e Esdras fez o quê? Louvou o Senhor, o grande Deus, né? E aí o que aconteceu? E o povo ficou mudo. Foi isso, irmãos? E o povo respondeu, amém, amém, aleluia, glória a Deus. Está vendo aí? Muita coisa vejo do nosso pastor. O pastor fica, amém, irmãos? Amém? Será que eu estou sozinho na igreja? Né? Então, ali o povo respondia para Esdras, respondia para Neemias, né? Então, eles interagiam. E aí diz o versículo de número, aí, né, diz, levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor. Versículo 8, e leram o livro de Deus, né, da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido em que fazia, para que lendo se entendesse, né? Então olha aqui para a irmã Dani, aí você vê, né, no versículo 13, leram, e no versículo 5, e abriu, e todos estavam olhando, estavam atentos, e leu, e leu, e leu, e explicou, olha só. E aí eu levanto a mão para o céu, né? E eu louvo e eu agradeço a Deus, né, irmãos, pelo nosso ministério, pela unção que Deus colocou no nosso missionário, né? A unção de ensino verdadeiramente, né? Aquela palavra que é explicada, é esmiuçada, né? Aquela palavra que todo mundo entende.
o missionário, né, ali advogado, tem formação, né, culto, entende de tudo um pouquinho, né, irmãos? Mas ele fala a palavra de uma maneira acessível. E assim também Esdras estava fazendo, ele ia lendo e ele ia explicando, e eles iam ouvindo e adorando aquilo, né, que eles estavam ali ouvindo, eles iam entendendo e absorvendo. Olha que coisa maravilhosa. E aí pula agora, irmãos, para o versículo de número 9, capítulo 9, pula para Neemias, capítulo de número 9, e o versículo de número 3 fala assim, ó: e levantando-se no seu posto, leram no livro do Senhor, o seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte, fizeram o que, irmãos? Confissão. E adoraram ao Senhor, o seu Deus, né? Irmã, como assim? Não entendi nada. Pega o dia, 24 horas. Uma quarta parte, divide em 4, né? Uma quarta parte, eles fizeram o quê? Eles leram a Bíblia, eles leram a lei, eles leram a Torá, né? Eles leram, irmã, quanto tempo? 6 horas. 6 horas lendo a Bíblia. E depois, irmã Dani, mais 6 horas. A Bíblia diz que eles fizeram o que, irmãos? Confissão. Deixa eu perguntar aqui, quem fez o curso fé? Quem fez o curso fé? A gente fez na igreja, né? O que a gente viu no curso fé? Que confissão é falar o mesmo que. Falar o mesmo que. Falar o mesmo que o que, irmã Dani? Falar o mesmo que a palavra de Deus. Então, aquilo que eles leram, eles foram absorvendo, eles foram entendendo e eles foram confessando pecados, confessando a grandeza de Deus. Eles foram ali, irmãos, confessando aquilo que eles haviam meditado. Olha que coisa maravilhosa. E é assim que nós devemos fazer. Eu estava falando para os irmãos, né, durante os cultos de hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lamentações? Vamos abrir lá? Nós já vamos encerrar, nós já vamos concluir, né? Mas eu quero concluir com você aqui em Lamentações, capítulo 3. Lamentações é depois de Jeremias, irmãos. Lamentações, capítulo 3. Olha só, o porquê ouvir, ler, né? Para não cair no esquecimento. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Todo começo de ano, ali em janeiro, tem 31 dias. Qual é o hábito que eu criei? E o pastor também, né? De, em janeiro, ler provérbios. Um capítulo de provérbios por dia. Para começar o ano buscando a sabedoria que vem de Deus. Ontem, irmãos, eu estava lendo provérbios. E eu li, e eu falei, o quê? Não, colocaram isso aqui na Bíblia hoje de manhã, porque eu não lembrava desse versículo. Sabe o que é um versículo que falava algo que eu precisava entender? Só que eu não tinha entendido antes. E todo ano, em janeiro, eu leio provérbios. O ano passado, eu me recordo de 2 ou 3 vezes que eu li todo o livro de provérbios. Então não é falta de leitura. Mas mesmo assim, irmãos, eu gravei tudo. Eu lembrei de tudo. Por isso que é importante. Você viu lá em Neemias, o capítulo 8, capítulo 9? Leram, explicaram, leram. Então tem que tirar esse tempo, irmãos. Colocando os teus olhos sobre a palavra. Ouvindo. A palavra de Deus diz que é pelo ouvir pela palavra, que vai entrar no coração, vai trazer entendimento e vai trazer o que, irmãos? E vai trazer fé. Lá em Tiago, capítulo de número 1, a Bíblia diz, não seja um ouvinte que esquece. Porque aquele que fica ouvindo e esquece é igual a pessoa que se olha, se contempla no espelho. E dali um pouco esquece.
Como está a sua aparência, né? Então nós não devemos ser ouvintes esquecidos. Por isso a importância de perseverar, lendo e meditando. Irmã, e o que a palavra vai trazer ao meu coração? Versículo 21, Lamentações 3, 21. Diz assim, disto, da palavra de Deus, né? Disto me recordarei, pensarei no meu coração, no meu interior. E o que a palavra, irmã, vai trazer? Por isso eu tenho o que, irmãos? Esperança. Você já ouviu dizer que a esperança é a última que morre? Quem já ouviu falar que a esperança é a última que morre? Pois é. Tem muitas pessoas, irmãos, vivas, desesperançosa, buscando ocasião da morte. Misericórdia. Gente que não tem esperança, expectativa nenhuma de melhora, de milagre, de transformação. Aquela pessoa que fica amarga, pessimista, azeda. Está faltando o que, irmãos? Esperança. E quando nós pensamos a respeito da palavra, isso traz esperança, isso traz o ânimo de vida. Quando eu pregava de manhã, eu lembrava de alguns, não foi planejado, né? O Espírito Santo traz a memória. Lembrava de alguns versículos de Isaías. Lá em Isaías fala, não temas, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te esforço, eu te levanto com a destra. Olha a mão poderosa da minha justiça. Aí você vai meditando, você vai se sentindo acalentado pelo Espírito de Deus. Eu não preciso ter medo. Deus está comigo, Ele está dando a força que eu preciso. Eu não estou fazendo sozinho, Deus me dá ajuda, Ele vai me dar o escape. O que isso vai trazendo, irmãos? Vai trazendo esperança ao nosso coração. Amém? Eu lembrava também aquela palavra de Isaías, que fala, não se viu e nem se ouviu um Deus como nós. Que Deus é esse, irmã Dani? O Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, por aqueles que nele confiam. Olha que coisa maravilhosa. O que fala sobre a esperança lá em Isaías? Que aqueles que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas e subirão como com asas de águia. E aí você fala, Deus, eu estou esperando o teu socorro. Deus, eu estou esperando o meu milagre. Deus, eu estou esperando a minha vitória. É isso que me renova, né? Que nem diz aquele louvor, eu não vou morrer enquanto não ver as promessas se cumprindo na minha vida. Isso vai, irmãos, animando o nosso coração. Isso vai, irmãos, trazendo o quê? A esperança que nós precisamos. Então é isso que Deus ele quer gerar ao nosso coração. Nos estimular, né? A termos fé, a termos esperança naquilo que Deus fala, naquilo que Deus revela ao nosso coração. Amém? Quem entendeu, diga amém. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir então ao Senhor, irmãos. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus.